IOF. O imposto invisível que pesa no seu bolso. Mesmo sem investir no exterior ou operar câmbio, o aumento deste imposto impacta diretamente a vida de todos os brasileiros. Entenda como. O Imposto sobre Operações Financeiras, chamado IOF, é uma taxa aplicada pelo governo brasileiro em diversas transações financeiras, como empréstimos, compras com cartão de crédito e operações de câmbio. Recentemente, o governo anunciou um aumento nas alíquotas deste imposto, com o objetivo de arrecadar mais 20,5 bilhões de reais em 2025 e 41 bilhões de reais em 2026. Embora muitos pensem que este imposto afeta apenas investidores ou pessoas que realizam transações internacionais, a realidade é que esse aumento tem consequências diretas no dia a dia de todos. Desde o uso do cartão de crédito até a contratação de empréstimos, o impacto é sentido no bolso do cidadão comum. Especialistas renomados, como Rafael Schuster, professor de finanças da Fundação Getúlio Vargas, FGV, alertam que o aumento do IOF pode desestimular o investimento produtivo e encarecer o crédito, especialmente para pequenas e médias empresas. Neste vídeo, vamos explorar de forma clara e acessível como o aumento do IOF interfere na vida cotidiana dos brasileiros, mesmo daqueles que não realizam operações financeiras complexas. Vamos entender o que é o IOF, por que ele foi aumentado e quais são as implicações práticas desse imposto em nossas finanças pessoais. Mas o que é o IOF afinal? O IOF, sigla para Imposto sobre Operações Financeiras, é um imposto federal, mas não se trata de um imposto cobrado diretamente sobre o que você ganha ou consome no mercado. Ele incide sobre transações financeiras. Pense em qualquer operação que envolva a movimentação de dinheiro por meios digitais ou bancários, fazer um empréstimo pessoal, parcelar uma compra no cartão de crédito, enviar dinheiro para o exterior, comprar dólares para uma viagem, aplicar em títulos de investimento estrangeiros. Em todas essas situações, o governo aplica um percentual deste imposto, embutido no valor da transação. Ou seja, é um imposto quase invisível, pouca gente nota. Mas todos o pagam, de uma forma ou de outra. Em maio de 2025, o governo brasileiro anunciou uma mudança no modelo de cobrança do IOF. Em vez da extinção gradual, como foi prometido anteriormente, o imposto foi reconfigurado e ampliado. Segundo o Ministério da Fazenda, a reestruturação permitirá uma arrecadação adicional de R$ 20,5 bilhões em 2025 e 41 bilhões de reais em 2026. Fontes oficiais alegam que o objetivo é equalizar a carga tributária e compensar perdas de outros setores. Mas o que isso significa na prática? Significa que fazer um empréstimo ficou mais caro, comprar no crédito parcelado custa mais, trocar reais por moedas estrangeiras leva uma mordida maior do leão. Pessoas que já estão endividadas pagarão ainda mais para sair da dívida. Mas eu não faço câmbio. Isso me afeta? Essa é a pergunta que 9 entre 10 brasileiros fazem ao ouvir falar em IOF, e a resposta é sim, e muito. Você pode não ter dólares na sua conta, nem investimentos no exterior. Mas usa cartão de crédito? Já fez um empréstimo pessoal? Usa limite do cheque especial? Então o IOF está no seu dia a dia. Exemplo simples. Ao parcelar uma compra de R$ 2.000 em 10 vezes no cartão, com juros de 3% ao mês, o IOF embutido nos juros encarece ainda mais o valor total pago. Ao fazer um empréstimo de R$ 5.000 em 12 vezes, o banco calcula IOF na hora de definir a taxa final. Você paga mais do que imagina. Em outras palavras, o IOF é um imposto que penaliza o uso do crédito. E quem mais usa crédito no Brasil são justamente os que mais precisam dele. O que dizem os especialistas? Rafael Schuster, FGV. O IOF é um imposto que não tem função regulatória, apenas arrecadatória. Ele encarece a atividade produtiva e é um dos entraves ao crescimento sustentável da economia. Bernard App, secretário de Reforma Tributária. O ideal seria extinguir o IOF e substituí-lo por um imposto mais transparente. Mas a pressão fiscal impede isso por enquanto. Ana Carla Abrão, economista e secretária de Fazenda de São Paulo. O IOF recai de forma mais pesada sobre quem está em situação vulnerável e precisa de crédito para sobreviver. O IOF e o custo Brasil. O termo custo Brasil
Se refere a tudo que torna mais caro viver, empreender e investir no país. E o IOF é uma dessas engrenagens ocultas. Empresas que precisam de capital de giro são punidas com um IOF alto. Importar equipamentos ou matéria-prima fica mais caro. Pessoas que viajam ou estudam fora têm seu dinheiro mordido antes mesmo de sair do país. Resultado: menos crescimento, menos produtividade, menos emprego. Comparado a outros países emergentes, o IOF brasileiro é um dos mais complexos e agressivos. Nos Estados Unidos da América, operações financeiras têm isenção ou tributação indireta, mas não um imposto específico sobre crédito. Na União Europeia, as taxas são centralizadas e reguladas pelo Banco Central Europeu, com mais previsibilidade. No Chile e na Colômbia há modelos semelhantes, mas com alíquotas muito mais baixas. Isso significa que o Brasil desestimula a inclusão financeira e a competitividade global. O IOF na vida de quem mais precisa. Pense no trabalhador informal que precisa parcelar a geladeira, na mãe solo que recorre a empréstimos pessoais para pagar a escola do filho, no pequeno empreendedor que pega crédito emergencial para pagar o 13º dos funcionários. Todos eles pagam IOF e pagam caro. O IOF, nesses casos, não é apenas um tributo técnico, é uma punição silenciosa pela tentativa de sobreviver num sistema financeiro desigual. E isso acontece porque o IOF é proporcional à urgência. Quanto mais você precisa de dinheiro, maior o risco que o banco enxerga. Maior o risco é igual a maiores juros é igual a maior a base de cálculo do IOF. Ou seja, quem está na base da pirâmide paga mais proporcionalmente do que quem está no topo. Imposto sobre operações financeiras e cartão de crédito. O paradoxo brasileiro. No Brasil, o cartão de crédito é a ferramenta de crédito mais popular, mas também é a mais cara e a que mais esconde armadilhas tributárias. Toda vez que você faz uma compra internacional, mesmo um aplicativo gringo, há IOF de 3,5%. Se parcelar, entrará IOF, juros, tarifas. Agora, se atrasar, o efeito cascata é devastador. Vamos a um exemplo real. Uma compra internacional de R$ 1.000 com IOF, valor real será R$ 1.035. Com variação cambial, spread bancário, até R$ 1.100. Em 10 vezes com juros mais de R$ 1.400. Nesse caso, o imposto é apenas o primeiro golpe. Mas o que mais revolta é que ele é invisível. Pouca gente percebe. Os bancos não mostram o IOF com destaque. Eles embutem o valor no CIT, o custo efetivo total. O cliente vê apenas o valor da parcela, sem perceber que está pagando uma taxa ao governo por usar dinheiro que, na verdade, é dele mesmo. Essa lógica afasta milhões de brasileiros do sistema financeiro formal, empurrando-os para o crédito informal, os agiotas digitais e o desespero financeiro. Empresas usam crédito o tempo todo para rodar o estoque, para pagar fornecedores, para suportar sazonalidades de venda. Toda vez que pegam um crédito bancário, pagam IOF. Agora imagine uma pequena empresa, fatura R$ 50.000 por mês. Precisa de um capital de giro de R$ 20.000. Pega um empréstimo com juros de 2% ao mês. Paga IOF de 0,95% mais 0,0082% ao dia útil. No fim, o custo real do crédito sobe muito e a margem do negócio some. O resultado? Menos lucro, menos empregos, menos crescimento. O Brasil já tem uma das maiores taxas de juros reais do mundo. Somar o IOF a isso é como jogar gasolina no fogo. Este imposto torna o crédito menos acessível, menos justo. O IOF é um imposto sobre a necessidade. Ele pune quem precisa do sistema e favorece quem consegue evitá-lo. José Roberto Afonso, economista e coautor da Lei de Responsabilidade Fiscal. IOF e a reforma tributária. Um convite à reflexão. O Brasil está em processo de reforma tributária, mas o imposto sobre operações financeiras ficou de fora da proposta principal. Por quê? Porque ele é útil para o governo, fácil de arrecadar, difícil de perceber, pouco questionado pela população. Mas é justamente por isso que precisamos falar dele. IOF e investimentos. A mordida sobre o futuro. Se você já aplicou em um CDB, comprou Tesouro Direto, fundos de investimento ou ações,
Já se deparou com este imposto, especialmente se resgatou o valor antes de 30 dias. Então o IOF, nesse caso, funciona como uma barreira contra retiradas rápidas. Mas essa justificativa técnica esconde um problema maior. O imposto penaliza o investidor iniciante, que muitas vezes precisa do dinheiro antes do tempo. Imagine alguém que aplicou R$ 1.000 no Tesouro e, após 20 dias, precisou resgatar. Perderá parte do rendimento por causa do IOF regressivo. A ilusão de liquidez desaparece. Isso desestimula quem mais precisa aprender a investir. Os pequenos poupadores. IOF Viagens, quem paga pelo direito de sair. Quem compra dólar para viajar paga curso fora do país ou mesmo enviar dinheiro para um parente no exterior. Paga hoje 3,38% de imposto sobre operações financeiras. Essa é uma das alíquotas mais altas do mundo em operações de câmbio para pessoa física. O brasileiro que quer estudar fora do país, por exemplo, começa a pagar antes mesmo de pisar no avião. Enquanto isso, americanos não pagam IOF em viagens ao Brasil. Europeus não enfrentam esse custo em suas conversões. Isso coloca o brasileiro em desvantagem estrutural no cenário global. IOF e a psicologia financeira. O peso invisível. O imposto invisível não é apenas injusto, ele é psicologicamente perverso. Elimina a confiança no sistema, gera frustração silenciosa, desestimula o planejamento de longo prazo. O cidadão sente que está perdendo dinheiro, mas não sabe exatamente onde. E o IOF contribui diretamente para esse sentimento, porque não aparece claramente na fatura. É difícil de calcular, e não há retorno visível do que se paga. Como o governo tem benefício com o IOF? Resposta curta, porque é prático. Resposta longa, ele arrecada em silêncio. Não exige aprovação do Congresso para ajustes na alíquota. É regulado por decreto e atinge praticamente todos os brasileiros sem gerar protestos. Isso torna uma ferramenta política disfarçada de ferramenta técnica. Especialistas propõem extinção do IOF com substituição por impostos mais transparentes e justos, como parte da reforma tributária ampla, tributação direta no consumo real e não na operação financeira. Estímulo à educação financeira e incentivo à formalização do crédito, com redução gradual de IOF em determinadas faixas de renda. Criação de faixas de isenção para pequenas operações, como microcrédito, crédito estudantil e transferências internacionais para fins humanitários. Se o IOF não mudar, o Brasil continuará sendo um dos países mais caros para quem quer investir, um dos mais injustos para quem precisa de crédito, um dos mais complicados para quem quer planejar a vida financeira com liberdade. Isso não é sobre um imposto, é sobre o modelo de país que estamos aceitando viver. O IOF é o retrato de um sistema tributário que pune o esforço e recompensa a burocracia. É o símbolo de um Estado que cobra no silêncio, sem explicar, sem devolver, sem se importar. Enquanto o Brasil mantiver um sistema que tributa a necessidade com mais força do que a riqueza, não há reforma que resolva o problema real, a desigualdade de tratamento, e o pior é que a maioria nem sabe que paga. A verdade é que todos pagam, e pagam caro. Gostou desse conteúdo? Inscreva-se no canal Raiz do Capital, deixe seu like e compartilhe com quem ainda acredita que não paga IOF. Raiz do Capital. Liberdade, mercado, conhecimento.